Olá, pessoal, aqui é o professor Tiago, do Instituto Federal. A gente está transmitindo aqui de Dourados, essa live nossa, essa conversa com a autora, né, de um livro Brasil, Paraíso Restaurável, e da importância de tratar esse tema aqui no Festival de Arte e Cultura, que está acontecendo junto, né, com a Semana do Meio Ambiente. E a gente vai poder conversar sobre o livro, sobre as ideias, sobre o processo de criação, sobre as possibilidades que o livro traz para nós, esse percurso um pouco, mas numa conversa mesmo, num bate-papo. Por isso a gente trouxe a Eduarda, também daqui do Instituto Federal de Dourados, do ensino médio. Vou deixar aqui a Luana primeiro, Luana Chabib, né? Ela se apresente, ela pode ficar à vontade para falar alguma coisa inicialmente, e depois a Eduarda se apresenta, e a Eduarda já vai fazer algumas perguntas também. Então, vamos para a nossa reflexão aí. Luana, prazer, viu? Obrigado. Prazer, muito obrigada a todos pelo espaço, né, por abrir essa janela aí com a gente, trazendo, enfim, mais um diálogo, né, muito bom e complementar as ideias que a gente apresenta nesse livro, que é o Brasil, Paraíso Restaurável, que a gente está publicando, saiu agora em setembro. Enfim, que vamos falar, eu não vou antecipar ainda. E eu vou deixar a Eduarda se apresentar, então. Oi, boa noite. Meu nome é Maria Eduarda, eu estudo no Instituto Federal, no 4º semestre, e é um prazer estar aqui conhecendo a Luana, podendo participar. E eu vou iniciar, então, a nossa conversa citando o livro que foi lançado esse ano, né? E eu queria perguntar um pouco sobre o processo de criação, como que foi, e se você pretende lançar mais livros sobre esse tema. Ai, que pergunta boa. Então, eu até fiz, assim, no agradecimento do livro, eu vou fazer uma explicação primeiro. Eu sou jornalista, formada aí na Universidade Federal, no Mato Grosso do Sul. Eu moro em São Paulo há 14 anos e eu, enfim, trabalhei muito tempo trabalhei um bom tempo com jornalismo, trabalhei um bom tempo com política, sempre tive como pauta essas questões, né, tipo, da justiça social ou do trabalho, a relação de trabalho e tudo mais, mesmo a cultura, eu tinha minhas grandes pautas. Aí eu fui para o elemento chamado publicidade, né, por sobrevivência aqui nessa capital maluca, né? E aí, quem me fez esse convite de participar do projeto desse livro foi o Jorge Caldeira, que é um historiador que tem mais de 15 livros publicados, né, falando da história do Brasil e tudo mais. E a gente ficou amigo lá em 2013, quando a gente trabalhou na revista Revista Brasileiros. Eu trabalhei na Caros Amigos em 2008. E aí, ele era sabe aqueles amigos mais velhos que você senta e você vai almoçar para ficar discordando de tudo? Ele discordava de mim, eu discordava dele, e aí a gente aprendia um com o outro. A gente sempre chegava num ponto assim de falar, pô, eu não tinha pensado nessa maneira. Então, eu falo para ele, aquele amigo que oxigena a cabeça, né? Que eu adoro estar na minha bolha, protegida nos meus, né, com os meus amigos, mas é legal, era um papo que instigava. E a gente sempre falava, vamos fazer um trabalho junto? Vamos fazer um trabalho junto? Aí, em abril do ano passado, a Júlia Secula, que é uma jovem de 28 anos, ela tem uma história de vida, assim, o pai dela trabalhava numa multinacional, aí foi trabalhar, ela foi com 8 anos para a China, então ela cresceu lá, assim, nos anos 90, depois ela foi morar na Índia, depois ela foi morar foi fazer faculdade na Inglaterra, e acabou, ela gostava já das escritas e tudo mais, acabou indo para o mercado financeiro, para economia, e justamente na época lá, quando, enfim, a gente teve
crash na economia, né, em 2009 ali. E aí ela foi procurar o Jorge Caldeira e falar assim, olha, você não quer participar de uma mesa, de um debate, não sei o quê? Eles foram trocando ideia. Ela mostrou esse mapa para ele, que é um mapa que, basicamente, ele mostra a relação de produção da natureza, assim, né? O que deixa eu abrir ele aqui, só para mostrar. Você vê que ele é completamente disforme, né? Assim, o Brasil é esse elemento, os Estados Unidos está aqui. Então, é um mapa que mostra o quanto a gente consegue produzir, o quanto que a natureza aqui no Brasil produz. E quando ela mostrou isso para ele me chamou lá em maio, assim, falou, Luana, acho que está na hora da gente fazer um projeto. Eu falei, pô, do que você está pensando? O que está mexendo agora? Ele falou, vou ter uma neta. Eu falei, pô, legal, e aí? E nisso a gente, assim, crise política, crise econômica, ainda no ano passado, né, mas estava um baixo astral, né, e eu tenho que fazer minha meia-culpa, porque eu estava super, sabe, desacreditada, tipo, estão desmontando as políticas públicas e tudo mais, e ele falou assim, Luana, minha neta vai nascer, e me deu um estalo, sabe, eu participo de alguns fóruns de meio ambiente e tudo mais, mas eu acho importante a gente falar disso agora, e envolvendo a economia. E aí, assim, ele me chamou para fazer parte, a gente começou a discutir dentro desses pilares, então a história, né, ele historiadora, a Júlia economista, e eu jornalista, que ia ter a missão de fazer uma imersão, né, nos casos enfim, como conceito aqui do livro, a gente usou, em vez de falar natureza, a gente está chamando de paraíso, só para fazer essa ligação com a história mítica, né? Enfim, que envolve o território do Pantanal, né? Enfim, e também a relação da natureza, né, com a economia. Mas, enfim, daquelas que eu já confundo, mas a missão era essa, a gente tinha esses 3 pilares, a gente queria falar de um novo mundo possível, né? E que, no final, a gente está vivendo uma mudança de paradigma econômico, e não é que está vindo, que está chegando, é uma mudança de paradigma econômico que a gente está vivendo agora. Então, e a Júlia, muito brilhante, muito rápida, né? Enfim, tendo essa visão do mercado de bolsas né, diretamente, tendo em mãos assim as fontes, né, certas que indicavam esse processo, ela chegava assim, olha, tá vendo aqui, isso aqui é uma empresa de petróleo que está investindo pra caramba assim em energia eólica. Isso aqui é uma empresa que é só de gás ou de carvão que fechou, ou a Shell está mudando o seu... Porque essas grandes, elas fazem planejamento de 30 anos, né? Então, tipo, chega uma Shell falando assim, olha, a gente não vai mais trabalhar com petróleo, a gente vai investir em energia limpa. Então, é um processo, né, uma mudança de paradigma que está rolando agora, muito, muito vivamente, e isso, assim, antes da crise do coronavírus. Então, você imagina, a gente começou a escrever esse livro, a gente começou a executar e fazer essas pesquisas, e sentamos a gente sentou assim, com um pesquisador, né, que até a gente colocou aqui um conceito do que a gente está vivendo do antropoceno, né, que é quando, enfim, essa visão de quando o homem, ele vai para a natureza e ele afeta, né, a natureza, os ciclos, com o seu desenvolvimento, enfim, acaba impactando, né, a natureza, assim, destruindo a natureza. E aí a gente sentou desde o pesquisador que vai falar da Terra e da formação do globo, a especialista que trabalhou na FUNAI, que trabalhava com população originária,
enfim, traz essa visão, né, do que era preciso discutir né, das questões da terra, até com gente que tratava da questão ambiental, né, da conservação ali, lá nos anos 90, na Rio 92, e todo aquele conceito que é isso, né, que a galera falava assim, os ambientalistas, eles falam de aquecimento global, de gases de efeito estufa, mas o que isso significa? É um conceito antagônico à economia, ao desenvolvimento. Então, a gente sentou com um monte de gente, a gente conversou com um monte de gente, e depois a gente foi a campo. Foi para o Pantanal, cruzamos algumas cidades e voltamos. E aí, o que era para ser lançado em março, acabou sendo lançado em setembro, por conta do coronavírus. O que a gente tinha dado de visão e expectativa do mercado, a gente confirmou, porque no final a crise do coronavírus é uma crise ambiental, né? Que mostra o quanto, né? Uma coisa, enfim, um vírus, uma questão, né? Que envolve as pessoas, saúde pública, tudo isso é capaz de paralisar a economia. Então, todos os esforços acabaram, né? Vindo para esse lado. Então, o mercado ele teve a sua prova mais cabal de que é isso. Ou pensa e bota a natureza no foco da discussão, ou pensa. Ou você vai perder dinheiro, se você não se preocupa com a vida de lá, você vai perder dinheiro, você vai perder a oportunidade de discutir política, tudo. Enfim. Senão eu vou ficar falando aí. Luana, antes de passar para a Eduarda, assim, eu tenho críticas contundentes, assim, uma cultura que veio até de fora. A gente sabe que tem a cultura ameríndia, né, dos nossos povos aqui, e afro-brasileira, e que não valoriza só a razão, né, valoriza também os sentimentos, os afetos, né, o coração e tudo mais. Só que nem a razão as pessoas não estão usando, né? Então, tudo isso que você falou, a gente poderia utilizar a razão mesmo, o pensamento lógico, mas não está sendo possível. Eu vou fazer outros comentários ainda, só que eu vou passar para Eduarda se apresentar, fazer a primeira pergunta, e aí a Luana já responde na sequência. Eduarda, com você. Continuando falando sobre o livro, eu queria que você explicasse o porquê o nome, né? Porque Brasil, Paraíso Restaurável. O que significa esse paraíso restaurável? Esse paraíso é essa visão que eu estava falando até, que a gente estava conversando, a gente podia ter chamado de natureza, né? A gente está falando no final de uma economia mais limpa, ele é um livro que narra essa mudança de paradigma econômico, né, que a gente está vivendo. A gente podia ter usado outros termos, mas a gente chamou de paraíso por uma questão de histórica, né? Vendo todos os mapas dos grandes expedicionários, né, tipo, desde, enfim, todas as grandes expedições, desde o Cabral até a gente cita vários aqui no livro, aliás, a gente cita todos, e eles narravam o Pero Vaz, todo mundo, assim, a gente fez uma pesquisa de mapas muito, muito louca, assim, que mostra todo mundo narrando esse território como paraíso, esse possível paraíso. Então, deixa eu ver se eu acho aqui, antes de eu... que é muito legal. Então, assim, eram mapas que estavam sempre o coraçãozinho aqui. Esse mapa é da versão do Fernando Vaz, século XVI. Então, sempre era o nosso território com um encontro ali dos 4 rios, enquanto paraíso. E esse lugar aqui, por acaso, é o Pantanal, é a região ali do Pantanal, que eles acreditavam que fazia ligação também com o Rio Amazonas. Então, assim, a gente conta aqui no livro, nos primeiros capítulos, sabe, como que essa percepção, né, do Brasil, ou desse território sendo uma zona rica e abundante, né, para você ver o que era o paraíso, né, e a gente fala de várias religiões, e inclusive faz essa análise, Tiago, que você falou, né, que é muito importante.
a gente fala de muitas visões do que seria o paraíso, né? Ou de muitas religiões, do que seria a natureza, a mãe natureza, a Pachamama, ou a visão do paraíso desses expedicionários é sempre uma terra abundante e fértil. E aqui no começo do livro a gente traça um paralelo com o feminino, né? Então, mostrando o que é, né? E a gente cita bastante o Krenak aqui nesse começo, e inclusive para falar, né? Enfim, da importância do entendimento que a gente é um todo, que a natureza, né, no final, ela não é só um lugar de extração, né, de recurso, que, enfim, é o que a gente estava conversando, assim, que nos sistemas e tudo mais, né, seja Adam Smith ou Karl Marx, a natureza sempre foi olhada enquanto uma fonte inesgotável de recurso. E aí, enfim, né, a gente está aí onde a gente está, e de repente a gente está numa quebra de paradigma que, na verdade, nos faz voltar. Então, esses primeiros capítulos, essa menção a esse paraíso, é, na verdade, uma volta, uma contemplação ao que já foi, para a gente falar, olha essa tecnologia avançada, que era a visão da natureza, que é a visão da natureza, por esses povos originários. Essa visão aqui, que, enfim, o Krenak traz, né, que fala do que é esse conceito de cosmologia, né? A gente faz parte da natureza. A gente botar fogo na natureza, a gente está botando fogo na gente, né? Não é só no meio ambiente, não é só para abrir pasto. A gente fazer isso, a gente não pensa no futuro. A gente não tem o futuro, né? Enfim, então a gente quis brincar com essa cosmologia também, com essa percepção psicanalítica, porque tem Jung também aqui, a gente faz uma viagem doida aqui, né, no começo. Mas, enfim, vou tentar não me alongar, porque eu se deixar, eu vou falando e eu tenho um pensamento cíclico, cara, é terrível. Eu descobri que eu não posso ficar falando muito. Eu já assisti outras entrevistas da Luana, então... Mas, assim, se acabar as perguntas, Luana, eu sei que você vai dar conta de falar um pouco mais. Não, vou tentar ser mais objetiva. Não tem problema, não. E isso que você disse, eu não vou fazer pergunta, vou fazer comentário, deixar que a Eduarda faz, mas isso que você disse está ligado com o tanto que a gente sofre até com o processo do trabalho, né? A gente produz em excesso e produtos obsoletos, inclusive, porque tem essa ideia do crescimento, desenvolvimento, ao invés de a gente pensar em alternativas ao desenvolvimento, e a gente trabalha horas em excesso, o que dificulta até nosso desenvolvimento enquanto ser humano, que pertence a esse todo. Eu vi a Luana no Eduardo Moreira, e fiquei muito curioso com o livro, né? E pelo sobrenome dela, eu fui descobrir que ela é sobrinha de um amigo meu, né, de Corubá, na época que eu morei lá, o Shabib, e hoje a gente mantém contato também, que a gente tem um grupo aí da América Latina, que a gente troca ideias, e lá no coração preservado do Pantanal, né, lá tem a APA Baía Negra, inclusive tem várias pessoas de lá, o Diego, do Instituto Homem Pantaneira, Tauan, do IBAMA, uma galera que está no evento com a gente aqui, né? Então, assim, então foi uma coincidência enorme. A Thay é minha fonte, maravilhosa. Ah, não sabia, bom. Eu entrevistei ela também, eu conversei com ela, uma pessoa incrível também, né? Bom saber, né? Tem a dona Júlia, então várias pessoas em Corumbá, e a gente organizando o evento, a gente foi vendo que tá tudo ligado, né? Como tudo nesse universo está tudo ligado. E é difícil, assim, a gente falar desse sistema empresarial que a gente vive, imaginar que existam possibilidades, né, como o livro traz, de diminuir opressões que as mulheres sofrem, que a natureza sofre, que os povos tradicionais também estão vulnerabilizados, como acontece assim, de maneira bem evidente aqui em Dourados. Mas também não dá para esperar tudo mudar ou tudo acabar para a gente poder cogitar alternativas mais imediatas, né, da conservação desse paraíso descrito aí desde antigamente. Por isso que é tão importante refletir em cima disso, né, de uma maneira interdisciplinar. O IF, que trabalha no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão,
é uma característica nossa, e a gente pode utilizar esse conhecimento que vocês trouxeram e refletir de maneira crítica para que as nossas pesquisas, nossos projetos de extensão, eles estejam para melhorar a humanidade, né? E outros tipos de vida também ser valorizados, que a Terra é esse todo pulsante, né? Esse organismo vivo. E nesse momento sofre muito, né? E quem está ameaçado de fato é a raça humana, né? A Terra a gente sabe que ela vai continuar, ela vai acabar a hora que ela quiser. Então, ao invés de a gente pensar em aumentar a energia limpa e manter o uso de combustíveis fósseis, por exemplo, fazer uma substituição de fato, que aqui no Brasil não, né, mas que o livro fala da China, fala de outros exemplos. O livro vai estar na nossa biblioteca, né? Eu já tenho ele no online, né? Mas a gente vai adquirir, vai disponibilizar para os alunos, para os professores, para as professoras, para a gente poder usar, para fazer parte dos debates aqui. E nesse nosso evento, assim, só para a Luana ter uma ideia também, a gente vai ter a Valdelice Veron, né, que é líder das retomadas aqui na nossa região, a Sandra Benites, que é curadora do MASP, né, que também vai falar das mulheres, entre aspas, do feminismo, né, desse mulherismo indígena, né, a MC Anarandá, que é cantora, Guarani Kaiowá, que vai falar do grafismo, de utilizar a tinta natural, vai ensinar, vai falar da gastronomia. O Ailton Krenak também, que ele vai falar do livro, e vai estar junto com a gente aqui nessas análises do livro, junto com a Luana na sequência. Então a gente está fazendo de tudo para que essa noção de natureza, de paraíso, seja apresentada como indissolúvel nessa cultura brasileira, inclusive, né? Então, é muito bacana por conta disso. Aí eu vou deixar a Eduarda fazer mais uma pergunta e a Luana responde aí. Agora, com a sua explicação e seu pensamento, ficou muito claro o título do livro. E agora, saindo um pouco, né, do livro, mas mesmo assim, igual vocês estavam falando, tá tudo muito relacionado. Eu queria saber como que a economia e a tecnologia podem andar juntamente com o meio ambiente. Isso é muito legal, assim. Uma coisa que eu estava falando enfim, nesses debates, a gente vive, como a gente sabe, né? A gente bem sabe, a gente vive num tempo de muito fluxo de informação. Isso faz tempo, né? Mas, assim, recente, enfim, tem algum tempo que a gente está vendo um fluxo. Na verdade, eu vou recomeçar. Mas, assim, daquelas que já... Eu acabei de falar disso na outra mesa, sabe quando você fica, né, tipo, cabeção? Mas, beleza. A gente vive um momento muito latente, ele é parte dessa narrativa do digital, da inclusão, que os meios digitais, que tudo isso promoveu. E, ao mesmo tempo, porque é uma tecnologia, porque a gente está dentro do sistema, porque, né, são questões estruturais, como bem vocês estavam falando, né, Tiago, essa questão, quando é estrutural, ela está dentro de todos os âmbitos, né, do sistema. Então, assim, a tecnologia ela é muito boa, no entanto, da mesma forma que ela permitiu várias discussões, vários acessos, vários aprendizados, a gente aprendeu, a gente pode falar e tudo mais, de repente, ela ajudou a ascensão de uma onda conservadora, né, nos últimos tempos. A Cambridge Analytica mostrou isso, né, tipo, esse fluxo de fake news, a gente viu o que é também o poder, né, desse fluxo desenfreado e como que ele molda democracias e visões de mundo, né. Então, é uma análise até que para além do que está no livro, isso é minha visão, que para mim é como se fosse o último grito desse velho sistema, desse velho mundo que a gente conhecia. Esse levante conservador que vem daí é como se fosse, ei, não, a gente não quer entender, porque aqui a gente está contando Estados Unidos, como eles estão, né,
repensando, fazendo metas, como o governo, enfim, o presidente, ou eles não têm uma meta ambiental definida por lá, e eles têm um sistema que é muito, né, de municipalização, eles discutem essas pautas ali em âmbito municipal e conseguem conduzir. Então, tem cidades como Califórnia que tem que é um exemplo, né, enfim, energia limpa, de toda essa história, e tem lugares no Texas e tudo mais que você vê um oposto gritante, né, da galera falando assim, não, a gente vai estar no petróleo, a gente quer a SUV loucona que vai poluir pra caramba, sabe? Porque isso faz parte do espírito norte-americano, sabe? Então, a gente estava falando da tecnologia, né? Como ela amplia e ela dá acessos e ela permite discutir, e a tecnologia que permite, por exemplo, eu estava falando com a Nath da ECOA, e ela estava falando que tem comunidades ali, eu acho que até a APA, não, na verdade é do São Francisco, que tem placa solar, né? Que consegue atender. Então, como que a tecnologia, né? Porque isso é tecnologia também, ela democratiza processos, acessos, mas ao mesmo tempo, como que esses grandes fluxos de informação e tudo mais, e essa tristeza, né, do sistema, ele se utilizou da tecnologia, enfim, do Cambridge Analytica, de todo esse fluxo de informação e desinformação, de todas essas narrativas antagônicas e disruptivas, desconectadas, de pós-verdade, sabe? Como que tudo isso ajudou a ter o último grito dos conservadores antes do mundo, que não é mais um mundo possível apenas, é um mundo que precisa agora, porque se não mudar, e quando até o mercado tem a consciência de que só tem como mudar, quando a Europa define metas ambientais super hardcore, super, competitivas, quando a China começa a investir bilhões em energia limpa, e todo o mercado sinaliza, 33 trilhões de dólares em ESGs, negócios que são fundamentados em metas ambientais de sustentabilidade. Quando tudo isso acontece, é porque a gente não tem como continuar sem mudar a visão da natureza versus desenvolvimento. Essa relação, ela está atrelada, não tem jeito, e a galera já se convenceu. Então, pode todo mundo, enfim, chorar, não vai ter jeito, todo mundo vai ter que mudar. Mas eu devia construir a frase de uma outra maneira, né? Porque não vai ter jeito, gente. Tecnologia, eu misturei tudo já, meu Deus. Mas, assim, não tem como pensar em futuro, não tem como pensar em democracia, e não tem como falar de instituição, de crise de instituição, sem falar da natureza enquanto centro, sem colocar a natureza enquanto meta preciosa e latente, enfim. E a gente questionar essa nossa visão de modernidade, de consumo, né, e pensar em outras possibilidades. Acho que é tão importante a gente enxergar o Brasil, né, esse mapa que você mostrou, que mostra a América Latina super inflada, mas por conta justamente dos potenciais que a gente tem, né, e a gente repensar a nossa visão de mundo, né, as nossas filosofias, as nossas relações, a gente abarcar uma diversidade aí de pensamentos, mas sempre assim, tomara que seja o último suspiro mesmo, né, dessas pessoas boçais que a gente vê muito, né, assim, aqui no Mato Grosso do Sul a gente vê muito essa atitude mesmo de que eu sou dono da terra e a terra é minha, né, e a pessoa de repente daqui a um ano, 15, 20 anos, ela vai estar ali se decompondo na terra, então a terra não é dela, ela vai voltar para a terra, talvez mais antes do que ela esperava. Então daí a importância de trazer esses debates que a
que a Luana e os outros autores, né, o Caldeiras e a outra a autora que eu esqueci o nome, trouxeram, porque para a gente refletir. Eu brigo muito no IF para que pelo menos a lei seja cumprida, né, 11.645, a gente tem outros pensamentos, outras cosmovisões, e que a nossa tecnologia que a gente produza, né, está tendo a FECIGRAM agora, né, a Feira de Semana de Ciência e Tecnologia, sejam tecnologias que estejam alinhadas a essas outras possibilidades, que o livro mostra muito bem, porque a gente sabe que quem produz de fato tecnologia aqui no Brasil são as instituições públicas, e às vezes parcerias público-privadas que atendem a objetivos que, desvinculados desse compromisso social que a Luana trouxe, social assim no âmbito, na esfera ambiental também, porque a gente sabe que tem um racismo ambiental, às vezes a gente está produzindo tecnologia para a gente depredar a natureza mais rápido ainda. Então isso é um absurdo, assim. A gente encontra o Instituto Federal, a gente tem que abrir para outras visões de mundo, de economia, de sociedade, de vida mesmo, né? Mas eu vou deixar a nossa querida Eduarda fazer mais uma pergunta, que foram perguntas montadas num grupo de meninas, mas a Eduarda veio como representante. Vai lá, Eduarda. Então, agora falando um pouco em contexto de eleições, né? Eu vou até ler aqui no computador, porque a pergunta é um pouquinho extensa. Nas eleições, né, sempre precisa ter propostas relacionadas ao meio ambiente. E como jornalista e publicitária, o seu manejo em mídias sociais, em mídias digitais, é sempre muito enfatizado nas informações sobre você. E nas mídias digitais, na internet, onde a maioria dos políticos estão fazendo suas campanhas, você consegue enxergar que as propostas estão sendo focadas na esfera ambiental, porque, assim, a gente tem que levar em consideração que atualmente, né, onde a gente está agora, o Pantanal, ele teve uma área queimada que passou de 2,3 milhões de hectares. Então, você acha que as propostas estão sendo focadas na esfera ambiental no geral, no meio ambiente? Gente, são belíssimas perguntas, né? Eu tenho que enfatizar isso. Muito obrigada. Que maravilhoso. Mas eu acho que, bom, a gente está no meio de uma crise política, crise econômica, de uma pandemia global. Infelizmente, né, a gente tem visto em várias pesquisas assim que não, para além da crise de confiança que está tendo nas instituições por conta dos desmandos, do desgoverno que a gente tem visto, as pessoas elas não estão ligadas 200% na política. Às vezes, outro dia saiu na Folha, né, uma pesquisa assim que em grandes capitais, assim, a galera não sabe nem o nome dos candidatos, né? Eles só vão naquela pesquisa estimulada, só conseguem falar do voto quando vão na pesquisa estimulada, né? Então, tipo, será que a do... Ah, tá aqui, né? Ou travou? Não? Ah. Normal. Tá, então assim... não, é que eu vi aqui a Du, acho que ela que deu uma travadinha, né? Mas então, tipo, a gente vê nessas pesquisas, né, como saiu na Folha, eu acho que foi na semana passada e tudo mais, né, como que as pessoas, elas não sabem nem o nome dos candidatos, né, que estão disputando a corrida, né, a eleição. A gente continua vendo um fluxo muito... Ela caiu. Será que eu continuo ou... Pode continuar assim, porque eu também estou com as perguntas que elas selecionaram, então se der algum probleminha eu continuo falando aqui, fica tranquilo. Tá bom. Ai, desculpa, nossa, eu acho que eu tô... Sabe quando você fala muito? E aí eu acho que eu tô ficando confusa nas respostas, cara, tô mó triste já. Ai, voltou! Voltou, não, tá ótimo. Voltei. Tá ótimo, Luana. Fica tranquilo. Desculpa, a minha internet acabou caindo. Nossa, não.
Mas então, é isso. Então, eu acho assim, as pessoas, a gente está no meio de uma crise, e aliás, dá para a gente até voltar uns passos. Eu não sei como que está aí, por exemplo, quem está, enfim, em Corumbá, ou em Dourados, né, ou no Mato Grosso do Sul no geral, mas aqui, na verdade, assim, eu sei, né, o que sai na mídia, mas a impressão que eu tenho quando eu saio na rua e eu vejo todo mundo sem máscara, quando eu vejo bar lotado no meio de uma pandemia, eu falo assim, putz, como é importante, né, a gente entender, e aí talvez eu volte ali na pergunta anterior da Du, que, tipo, tecnologia e tudo isso, eu acho que é um momento desse alto fluxo, a gente precisa entender o que é informação, as fontes de informação, quais instituições, o que fazem cada uma das instituições, como operam as instituições, a gente tem que entender isso, porque é um tempo super desafiador, é esse tempo do que é a Cambridge Analytica puxando ou moldando democracias, é um tempo de uma pandemia global acontecendo e um negacionismo na ciência no geral. É um tempo onde a gente vê o ministro do meio ambiente falando que vai passar boiada, e aí a gente vê a galera, né, tipo, de fato, botando fogo no meio de uma... o coronavírus, a crise do coronavírus é a crise ambiental. E é uma... por coincidência, é uma epidemia de uma doença respiratória, o que é muito simbólico, né? É muito simbólico, porque tanto, né, pensar na questão dos gases que aumentam, né, o efeito estufa, quanto se a gente pensar que o sufoco, né, desse último respiro do capitalismo que a gente vê, né, da forma que ele é, não que vai acabar, não estou sendo otimista, não é um livro só de utopias, é um livro mostrando dados, e mais dados, mercado, história, psicanálise, povos originários, tudo isso para falar assim, gente, está acontecendo. A gente tem que botar a natureza no debate. E ao mesmo tempo a gente fala, está acontecendo, números precisos, mapas e mais mapas. Aí eu volto na sua pergunta. Nesse mesmo momento, você vê pouco, tanto esquerda ou direita ou o que for, falando de meio ambiente, a não ser a galera que já falava, né? Então, assim, é um momento de mudança de narrativa também. E se a gente, né, tanto quanto ele é civil, né, a gente, enquanto cidadão, né, não se apropriar da narrativa, vamos cuidar da naturezona, porque, o tempo está correndo, a galera ali tá falando, achavam que eles eram alarmistas, mas tem um relógio aí contando, né, a gente consegue ver. Eu estou aqui em São Paulo, rolou a queimada aí no Pantanal. Quantos dias fez as nuvens escuras de fuligem? Ou do que? Quantos dias a gente teve ondas de calor extremo aqui? Extremo. Imagina o que era Corumbá, né? Imagina o que viram os olhos dessas pessoas em comunidades ribeirinhas, como a Barra do São Lourenço, que levou, né, tipo, essa chuva de fuligem, né? Então, assim, não tem mais, não é só um relatório ou uma previsão que o mundo, as calotas vão se dissolver com o aquecimento global. Não, é agora. É uma floresta, que é a floresta amazônica, que a galera desmata e bota fogo, impacta na seca do Pantanal. Isso sempre aconteceu, mas aí a seca com o fogo estimulado por faltas de políticas públicas, né? Ele amplia, e aí essa nuvem vai aqui para São Paulo, então, assim, querendo ou não, mesmo sem entender que tudo isso é uma questão ambiental, né, as pessoas estão tendo contato com essa pauta. Querendo ou não, esses dias eu estava vendo, assim, tanto aquelas marcas, tipo Gucci, as marcas mais caras do mundo,
elas usam hoje uma assinatura carbono neutro. Elas falam, estamos compensando carbono. A cantora Anitta, ela faz ela é plataforma de divulgação hoje de placa solar, né, e de carro elétrico. Então, assim, querendo ou não, o assunto é pauta. Com o viés que for. Querendo ou não, um Krenak, ele tem a voz que ele tem, e está em todos os lugares, e está falando dessa cosmovisão, colocando o dedo na ferida, alertando, contemplando a natureza, vendo tendo essa visão. Tem a Guajajara, tem a tecnologia, ela traz essas vozes, né? A gente vê mais candidatos que falam também da natureza, mas pouco a gente vê, né, candidatos que são da política, faz muito tempo na política, tentando fazer novas narrativas dentro da política, puxar esse assunto. Quem está puxando é quem abraça isso e sempre abraçou. É povo originário, é o povo trabalhador, é o povo que está em contato com a terra. Infelizmente. Mas todo mundo tem que abraçar, é isso. A gente sabe que hoje, né, com essa ideia de divisão internacional, às vezes a gente está consumindo uma coisa que veio do outro lado do planeta. O Brasil mesmo exporta produto primário e está importando os mesmos produtos primários, importando soja e milho. Se o Brasil exporta soja e milho, por que o Brasil tem que importar soja e milho, tem que importar arroz? Então é meio complicado assim. A importância da gente, tipo, dando a primavera, né, da agroecologia, da gente pensar no outro uso do solo, né, na vida que tem ali nas camadas do solo. Então, a gente tem que pensar nisso, que isso faz parte da nossa condição de sobrevivência, não é nem pensando mais assim, se a gente não quiser ser bondoso com os outros, não, a gente tem que pensar também na gente, porque está acabando para a gente. Questionar esse crescimento, porque, por exemplo, do que você falou, o carro elétrico ele pode estar dentro de um contexto de obsolescência programada também, né? Vamos todo mundo agora todo mundo comprar carro elétrico, agora a gente tem um outro tipo de carro elétrico, em carros que poderiam ter um componente renovado, né, um componente trocado sem ter que trocar toda aquela carcaça, né? Pensar em transporte público, que seria muito melhor, em produções locais, né? Às vezes o meu vizinho está produzindo um negócio que eu compro, às vezes, numa grande rede de mercados que está trazendo um produto do outro lado do país, ou até importado. Então, assim, olha o contraste. Na nossa semana no meio ambiente, a gente vai fazer coleta de semente na aldeia Jaguapiru, de ramas, né, de mudas, na comunidade, na aldeia também, e fazer a democratização delas, espalhar essas plantas pela comunidade e fazer uma agrofloresta, inclusive de sementes crioulas. Dá para pensar assim, né, os caras, né, as minas, as etnias tradicionais moldaram a Amazônia e o Pantanal, selecionaram sementes, né, plantas para melhorar, tiraram o veneno de algumas plantas, de algumas raízes, como a mandioca brava, por exemplo. Tem essa ideia de que eles conseguiram tirar o veneno de alguns alimentos para que se tornassem comestíveis, ou usavam algumas plantas venenosas, alguns alimentos que tinham veneno, conseguiam isolar uma proteína e usar esse alimento para consumir a partir de um determinado processo. Então, esse tipo de conhecimento que se perde, que tem que ser resgatado, né, é muito rico. A gente também, por exemplo, tem esse exemplo, e do outro lado, grandes corporações, pouquíssimas que dominam o mercado, que não deixam a produtora, utilizar a semente no ano seguinte. Você compra uma coisa que é sagrada, né, que seria uma semente, e você pode usar numa safra, na outra você não pode. Senão você vai ser, os pequenos proprietários, né, vão ser processados e correm o risco de perder tudo. Pouquíssimas empresas que têm esse domínio que colocam essas regras assim, que são absurdas, e que acabam dominando o mercado também. Então eu penso nesse evento nosso, esse compromisso, com essa mudança de paradigma, sabe? Eu vou pedir então para a Eduarda fazer mais uma pergunta, e depois eu vou fazer mais outra, para a gente poder já caminhar também para o nosso final. Bom, vai lá, Eduarda. Nessa próxima pergunta, eu quero até pedir a ajuda do professor, né, do professor Tiago, que é sobre permacultura, e acredito que ele consiga conceituar e explicar melhor
sobre isso do que eu, porque a pergunta é totalmente direta, né? Totalmente direta com esse tema. A pergunta é como que a permacultura, como ela seria uma forma de ter harmonia entre urbanização e meio ambiente, como ela, né? Então, eu queria que primeiro o professor ele falasse um pouco sobre isso, conceituar melhor, né, o que é a permacultura. Ó, você tá querendo que a Luana traga definições de conceitos, vocês estão abusando, né, Luana? Eu amei. Mas assim, eu vou pegar um exemplo aqui do nosso evento. Acho assim, coisas que dá para a gente fazer em casa, que a permacultura ela propicia, mas pensar que esse conceito lá da Austrália, de baixo ali, né, daquela região, é inspirado nessas práticas tradicionais. Eles são conceitos inspirados. É claro que a gente ampliou, por exemplo, coletor menstrual. Eu não sei se as mulheres usavam antigamente coletor menstrual. Fralda ecológica eu sei que usava, né? Inclusive eu, quando era bebezinho, não tinha, né, não usava fralda descartável, se era fralda ecológica. A gente vai ter oficina de coletor menstrual, oficina de fralda ecológica, de uma série de coisas que dá para a gente fazer em casa, né? Dá para a gente fazer jardim vertical, plantar coisas. Aqui eu tenho um espaço grande, que é área rural, mas dá para fazer muita coisa em apartamento, inclusive. E também a gente parar com esse negócio de concretar tudo, né? Acho que a permacultura ela passa por isso, né? O que você pode mudar? Você não consegue fazer uma bioconstrução, uma casa feita de barro, né? Que é uma alternativa, a gente mudar também a construção civil. Ah, não, o que pode ser usado é ferro cimento. E aqueles, vários lugares ali na África, no Oriente Médio, tem várias casas, prédios de 5, 6, 7, 8 andares que são feitos de bioconstrução e são antigos. Eles conseguem ter uma sobrevida muito maior que os prédios nossos aí, que estão caindo, né? E se não fosse o MTST para ocupar e para pressionar o poder público para poder restaurar esses prédios que só de imposto devem mais que o próprio valor dele mesmo. Então, tem limite, o nosso conhecimento tem limite, eu acho que os nossos cursos, acho que esse livro ele traz para a gente, assim, repensar, vamos repensar o Instituto Federal, o ensino médio, o ensino superior, vamos repensar o curso de engenharia, vamos repensar o curso de agronomia, de zootecnia, repensar, trazer outros saberes, outra perspectiva de mundo, né? Então a Luana poderia trazer mais, assim, alguns pontos do livro, que tenham a ver com um pouco disso que a gente falou, mas que, de repente, outros pontos do livro que sejam interessantes, que ela acha que dá para mencionar e que a gente não perguntou, porque a gente não leu o livro todo, eu li uma parte do livro, só não deu tempo de ler tudo. Mas vai lá, Luana. Olha, é muito legal, porque eu acho assim que... Eu vou começar pelo teu final ali, eu acho que esse livro, ele é um convite, é um ensaio sobre uma esperança de transformação, ele é um convite para mudar uma chave na tua cabeça, é um convite para pensar na mudança de uma lógica, sabe, de uma comunidade, é um convite para um industrial ou alguém que tem uma fazenda pensar em práticas mais sustentáveis. Então, assim, no final, tem essa abertura ali, essa amplitude aí. Mas uma coisa que é muito legal nisso que o Thiago está falando, e eu acho que tem duas coisas, na verdade. A primeira é a permacultura, assim como a agrofloresta, assim como práticas sustentáveis, seculares, sabe? Tudo isso tem sido visto de outras maneiras, entendeu? E sido usado. Eu sempre vou puxar para esse lado porque eu sou jornalista, né? E eu, como você falou, eu trabalhei muito tempo com política, com campanha, sabe? Na publicidade mesmo, sabe? E o que a gente faz a gente estabelece diálogos, né? A gente cria narrativas com públicos, né? Então, quando eu escuto o Thiago puxando todas essas questões históricas,
eu consigo fazer um paralelo rápido com que hoje, como que o mercado está entendendo as oportunidades. Então, hoje a gente vê muita gente discutindo agrofloresta, não como se fosse uma novidade, mas talvez sem dar um enfoque ao que as questões tradicionais que isso envolve, né? Então, o sistema, e enfim, eu preciso dizer que isso é a minha visão, né? Que não necessariamente isso está no livro e que a gente realmente é uma frente ampla, 3 cabeças pensantes diferentes, né? E que se juntaram para discutir essas narrativas no mundo que está sendo construído, né? Mas quando eu vejo todas essas narrativas sendo feitas, quando eu vejo as certificações, compensação de carbono e toda essa narrativa que vem vindo com a discussão de uma economia mais limpa, eu sempre tento fazer um paralelo na minha cabeça. Mas o que isso era antes? Mas como que isso era feito antes? Que povo tradicional desenvolveu essa tecnologia avançadíssima? Esse monitoramento de nuvem ali, será que também não tem um paralelo ali com uma cultura tradicional? Entendeu? E isso que o Thiago falou, eu li um artigo, até saiu um especial gigantesco no New York Times, traduzido em várias línguas, com infografia, todo lindo, não sei se vocês viram. Lindo, assim, né? E ele trazia exatamente isso, um dos artigos, eu esqueci o nome da pesquisadora, mas, assim, genial, que falava que na minha cabeça, isso que você falou, Thiago, deu uma explosão, porque quando eu li, eu falei, olha só, a gente às vezes não considera o homem, né, o povo originário, como homem, porque o conceito de homem é de destruição. Então, quando a gente fala o homem entrou na natureza, a gente fala destruiu. E olha essa tecnologia, sabe, avançadíssima, de fazer agrofloresta ali, de cuidar das raízes, de conseguir desenvolver uma planta que não era dali para alimentação ou outra planta. Então, a gente tem que se entender também como parte da natureza, como faz os povos originários. Essa grande tecnologia que se chama cosmovisão. Então, já que a gente está num tempo desafiador, já que tem um fluxo gigantesco de informação, já que tem interesses que a gente não consegue medir de onde eles vêm, o que eles representam, vamos estar atento, ou pelo menos a gente, sabe, sempre tentar puxar, ou sempre tentar fazer uma coisa que eu acho super importante, que é referência. Tentar virar assim a cabeça. Quem que será que fez ali? Quem que falou disso, sabe? Quem que fazia antes? Quem que estava discutindo? Será que tem um fórum? Então, tipo, sempre tentar fazer essas costuras, né? Porque realmente, aí de novo, mesma coisa, assim, a crise do coronavírus, ela além de ser uma crise ambiental, que mostra essa questão, né, da relação abusiva, em vez de chamar de homem, eu vou falar assim, o sistema com a natureza, a gente consegue enxergar uma demanda urgente, que aí até muita gente narrou, né, como se fosse uma questão positiva, né, dessa crise, que foi, de repente, entender, nossa, olha que interessante, a gente precisa cooperar um com o outro, independente da fronteira. Então, assim, e que são valores e coisas que a gente discute há tanto tempo, né? E, de repente, uma crise nesse sentido mostra, olha só, o vírus ele é democrático, ele mata. É óbvio que quem tem acessos, né, ainda consegue ali discutir, mas um vírus, não interessa a tua grana ou o quê, se você pegar, ou se você tiver fragilizado, ele é mais democrático que muita coisa, né, do que o sistema. Então, realmente, momento de narrativas, fluxo insano de informação, vontades, sanhas e façanhas de novo, vamos estar atento.
E vamos olhar essas práticas ali, né? E vamos tentar associar, vamos tentar passar informação, vamos tentar se apropriar dessa informação. Os povos originários, os trabalhadores rurais, né? Os pequenos trabalhadores rurais de resistência e tudo mais, fazem um trabalho de conservação ambiental muito grande. Hoje em dia, a gente vê toda uma estrutura que conduz nesse sentido, conservar para fazer compensação de carbono, né? Que é, por exemplo, a empresa ali, compensação de carbono é aquela lógica, né? Então, tipo, uma empresa, ela produz qualquer tipo de produto, pode produzir pão a um carro, ela gera, né, enfim, é como se fosse uma medida geral, né? Gera uma quantidade de carbono ou de gases, né, que aceleram o efeito estufa, para ela se dizer que está, né, respeitando protocolos e, por isso, disputar financiamentos, porque hoje, assim, tem muitas empresas, muitos bancos, muitas investidoras que não investem mais em empresa que não conserva o meio ambiente. Então, para ela continuar operando e, às vezes, não transformar, que é isso que o Thiago falou, às vezes não transformar ou não dialogar com uma mudança, né, mais efetiva na produção, pega e compensa carbono, paga para alguém conservar o meio ambiente, porque aí faz esse equilíbrio. Compensação de carbono é mara, mas só compensação de carbono sem entender o processo de produção onde você melhora, não adianta. Compensação de carbono só do jeito que está sendo feito, assim, enfim, uma população original, uma comunidade indígena, ou uma comunidade ribeirinha, ou enfim, trabalhador rural, pequeno trabalhador rural, todo mundo, todos eles conservam. Eles estão compensando esse carbono, entendeu? Esse dinheiro existe. Por que será que, tipo, como será que a gente consegue também inverter a lógica? Então, tem mil coisas acontecendo que a gente poderia entender e ressignificar, ou combater, ou o que, sabe, que está acontecendo e a gente tem que estar atento. Então, interessante isso que você falou, da gente repensar mesmo essas práticas. A dona Júlia da APA Baía Negra, né, ela usa daquele espaço ali. Então, agora que queimou, como que ela vai ter? Então, ela precisa da natureza preservada, assim como o agronegócio também precisa, mas não se deu conta ainda, porque os prejuízos eles vão se intensificar. Vai chegar uma hora que o que você tem de... Não, já chegou, né? O que você tem de lucro não paga o que você tem que recuperar para você se manter ali viável o seu negócio. Então já está se tornando inviável isso, o capitalismo vai ter que rebolar, né? Por exemplo, os artesãos como os malucos de BR, né, o pessoal chama de hippie, mas são os malucos, eles também vivem disso, eles pegam animais mortos, né, para fazer artesanato, pegam a semente, sobem na árvore. Então, eles dependem de fato, como os povos ribeirinhos e os exemplos que a Luana deu. A reflexão é profunda, porque não adianta produzir alimento orgânico e colocar no isoporzinho uma mexerica descascada, né? A criança nem sabe como que era a fruta antes, porque está lá no isopor, né? Que é feito de um monte de coisa, e vai gerar lixo. Então, repensar, por exemplo, o consumo de carne, que para produzir 1 quilo de carne você usa 15 mil litros de água, para produzir, entre aspas, né? Que é animal. 15 mil litros de água para você ter um quilinho de carne, fora o que tem que queimar de floresta para fazer pasto, né, no lugar do que seria uma agrofloresta. Quando a Luana fala do vírus, o vírus atacou só o ser humano, né, e não atacou os outros animais, e o mundo melhorou, né, assim, em alguns processos, né, em alguns processos o mundo melhorou, mas a mineração não, mas algumas coisas melhorou, porque o vírus atacou só o ser humano. Então, desse ponto de vista, o coronavírus é uma reação, talvez, da própria... Tem gente que chama de Gaia. Quem pesquisa a teoria de Gaia, né, que é essa natureza mais brava, foram expulsos dos centros de pesquisa, né, não deixaram as pessoas pesquisar isso, a Terra como organismo vivo. Então, eu quero citar aqui, por exemplo, comunidades quilombolas,
pequenas empresas, até grandes empresas, territórios dos povos indígenas, podem ter práticas com exemplos de outras perspectivas, né? Tecnologias em equilíbrio com a Mãe Terra, que acho que isso que o livro traz, né? Como é que ele fazer esse equilíbrio. Não estou falando para ninguém ir morar na aldeia, não é isso, mas a gente tem que respeitar o tecorá, né? Que é o bem viver, que é as possibilidades de manutenção dessas culturas que a gente está se inspirando, sem que as comunidades tradicionais, que estão amparadas pela Convenção 69 da OIT, elas tenham que se proletarizar em serviços penosos, se empobrecer na área urbana. Eles não querem isso, né? Tanto é que, às vezes, o povo tradicional, as pessoas vêm para a área urbana e fica ali, né? O número de suicídio é altíssimo, fica com a cabeça baixa. A Sandra Benites fala isso, né? A cabeça baixa do indígena numa escola que não valoriza o conhecimento dele. Na Bahia, por exemplo, tem o Quilombo Tenondé, que é a permangola, permacultura com capoeira angola, e o grupo que eu participo, que é o Maranhão, que é Grãos, aqui em Dourados, por meio do Bruno Pepper, a gente desenvolve capoeira na aldeia Bororó e insere uma perspectiva de fazer colmeia de abelha, né, de criar diversas espécies ali na região, inserir o conceito da natureza, das práticas físicas, numa comunidade que também tem muito que ensinar para a gente, principalmente com os mais velhos. A gente vive num sistema que joga os mais velhos no lixo, né? A natureza também no lixo, porque não produz o que a gente quer da maneira que a gente quer. Então, como que fica aquela frase? Respeite os mais velhos, as mais velhas. Se todas as narrativas colocam, né, tomara que seja esse último suspiro aí, como a Luana falou, coloque os mestres e as mestras como ultrapassados. É muito complicado. Ultrapassado é a nossa forma de destruir tudo. Isso é ultrapassado, não, né, essas pessoas que são bibliotecas vivas e que trazem no conhecimento oral coisas que estão se perdendo. Então, eu queria que a Luana fizesse mais alguma fala para a gente finalizar essa nossa live. Após a fala da Luana, a Eduarda também pode dar um tchau para a Luana, agradecer, falar alguma coisa para as espectadoras e espectadores que estão fazendo esse nosso curso aqui. Vai lá, Luana, com você. Olha, gente, de verdade, eu tento dizer, sabe, você fica assim, como ter esperança no momento que a gente está vivendo, né? Que a gente está isolado, ou a gente está trabalhando com uma ideia de um vírus, né, que mudou lógicas e dizimou famílias, ou todo mundo conhece alguém que, né, que faleceu, infelizmente, por causa disso. Então, para além da crise política, crise econômica, crise das instituições e tudo mais. Então, assim, é muito difícil. Eu sempre brinco com os amigos, você fala assim, e aí, tudo bem? Cara, desculpa, tudo bem? Difícil, né, falar que tá tudo bem. Corta a cena, como existir e continuar vivendo sem utopia ou sem uma esperança? Como, né? Tipo, como pensar no amanhã se a gente não acredita na transformação ou nas possibilidades? Então, assim, eu acho que eu falei dois extremos justamente para instigar o que a gente precisa desafiar na gente, que é vivemos nesse momento complicadíssimo, temos informações e acessos e lutas ativas e personagens bizonhos. Cara, e ao mesmo tempo a gente tem uma possibilidade de mudança efetiva, não porque o mercado está sinalizando, não porque a natureza e os cientistas estão sinalizando, não porque os povos originários e quem vive diretamente da terra está gritando e os animais estão morrendo. A gente está vivendo esse momento. Então, assim, vamos consumir, vamos entender. Eu não é nem consumir informação, que senão vai ficar ali no lance da fake news, né? Mas
vamos se apropriar de pensamentos, vamos buscar esses pensamentos, vamos repensar essas lógicas, como bem disse o Thiago, sabe, de como que a gente vive. Eu acho que é isso, o corona, ele permitiu a gente entender, tá, nossa, eu não preciso de 700 mil roupas, eu não preciso comer carne todo dia, eu não preciso, sabe, todas aquelas zonas simbólicas, né, eu não preciso de um sapato maravilhoso, não sei o quê, o que é a estética, o que é o capital sem a humanidade, né? Em comparação à humanidade. Então, o que as pessoas sentiram mais falta? Não é do acolhimento, né, do carinho e tudo mais, ou é de sair na rua com o look Mara, né, aquele visual loucão, tipo, vamos pensar, vamos repensar tudo, vamos entender as dinâmicas do que vem, vamos entender que tudo isso também, que o meio ambiente, que todas essas questões econômicas, aliás, vamos tentar se apropriar do conceito de economia, né, que é na verdade isso, né, que é o que move as pessoas no final e o que também destrói a natureza e é o que também é a energia, o modo de viver. Então, vamos tentar ampliar tudo isso para a gente poder, sabe, refletir e transformar de fato, porque as coisas estão transformando, as narrativas estão vindo com força, não vai dar tempo para a gente parar e pensar e falar agora é isso, agora é aquilo, não, a gente já sabe disso, né? A gente está vivendo um governo, né, ou um desgoverno, onde as narrativas elas mudam, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e a gente fica vendo, eles até chamam de pós-verdade, né, é muito além, né, muito além são construções assim, então, tipo, sem entender que a gente precisa defender a democracia, sem entender que a gente precisa, e as instituições, sem a gente entender que a gente precisa estar perto das pessoas e da humanidade, rever nossos hábitos, sem entender que a pequena empresa ou a grande empresa tem que mudar a forma de pensamento, senão ela vai perder dinheiro, entendeu? Sem tudo isso estar em conjunção, sem a gente entender tudo isso, a gente não consegue, entendeu? E o sistema consegue. Então, é uma questão de resistência, a gente entender, consumir, lutar e tentar transformar nesse momento. Então, desculpa aí pela loucura, por eu tenho que ser mais objetiva, eu vou tentar isso para a minha vida, sabe? Mas é um pouco, eu acho que é essa ansiedade, né? Do que traz esse tema, da expectativa. Então, é um chamado, sim, de esperança, no meio de desesperança. Esse livro é um pouco de amor, amor pelo nosso povo, pela nossa terra. E, ao mesmo tempo, é um dedo na ferida, para dizer assim, cara, sério? E aí? É sério que a gente é líder em produção de energia limpa? É sério que a gente tem o país que mais produz natureza e tem 33 trilhões de dólares disponíveis para negócios em ESG, que você só precisa de alguma certificação, que você precisa só de cumprir uma meta e a gente não consegue? Só porque não? Só por um conceito, ou por uma bilha, ou por um desgoverno, ou por que não? Por que não entender, né? Por que não transformar? Por que não contemplar, enfim, a natureza, os seus povos e tudo mais, né? Sei lá. É isso, desculpa. Obrigada do Eduardo aí, que maravilhoso, né? Essas perguntas vindo de um grupo de alunas maravilhosas. E obrigada, Thiago, pelo convite, né? Muito simbólico o evento, né? Associar natureza e cultura e tudo isso, e trazer essas experiências, e trazer esses nomes importantes, né? Que discutem de verdade, com o coração, a natureza, os tempos, os povos, e essa tecnologia mais avançada que é o povo, que é a natureza, que é essa relação mais humana com a natureza, né?
Ó, vai, Eduardo, Pode falar, agradece professor. aí. Fala aí. Eu queria agradecer, né, a Luana, ao professor Tiago, que acho que agora, nessa trajetória desse encontro, todo mundo, eu e as pessoas que estão vendo, conseguimos perceber que vocês são pessoas muito sábias e foi uma explosão de conhecimento, de reflexões. Então, eu agradeço muito por a oportunidade de estar aqui. E, enfim, agradeço muito a vocês e quero parabenizar a Luana e o professor, porque ambos trouxeram um conhecimento muito grande. E agradecer a Luana também por por ter aceitado participar aqui do nosso encontro e dividir com a gente toda a sabedoria, todas as ideias dela. Enfim, eu agradeço de verdade. Ó, antes da Luana dar tchau, eu vou falar igual o Eduardo Moreira falou. Ele falou assim, a gente precisa dessa energia da Luana. Ela fala que ela é ansiosa, que o pensamento é muito rápido, que ela atropela, mas é a energia, né, de querer mesmo, de ter disposição para fazer as coisas. Então, pensando nessa energia que as minhas alunas também têm, né, mas a Luana está num grau de conhecimento, de pesquisa. Eu já vou deixar o convite antecipado aqui antes da Luana dar tchau, antes dela se comprometer aqui, que a gente vai usar o livro dela para a gente poder pesquisar e a gente tem um outro momento, quem sabe mais para frente, de fazer uma live só para os alunos e alunas de Dourados, que essa é para todas as cidades, né? Para a gente poder discutir mais, né? As alunas já vão ter lido o livro que vai estar na biblioteca, e aí vamos ver se ela vai confirmar esse compromisso aí, mesmo que seja à distância. Luana, deixo para você encerrar a nossa live. Com certeza, estamos juntos. Meu topa, enfim, eu só agradeço esse convite maravilhoso, de verdade. É muito bom poder conversar e obrigado pela generosidade dos dois. Eu acho que é isso. Para além de energia, né, para falar, a gente precisa de gente aberta e gente que vive de fato a transformação, que são vocês, que estão ali, que estão na formação, que estão na base, que estão de olho, que estão fazendo, que estão querendo mudar. A gente fala, a gente quer também, e essa era a minha meia-culpa, que eu fiz uma meia-culpa no livro, porque eu tinha todas as pautas, eu abraçava todas as pautas, a mulher, a gente tem que ver a questão do trabalho, a questão de não permitir o racismo estrutural, a questão de não permitir né, a opressão dos trabalhadores rurais, ou dos quilombolas, ou né, tipo, das nações indígenas e tudo mais. Quarta cena, eu nunca contemplei o meio ambiente, de fato, nas minhas falas. Sendo que tudo isso passa pelo meio ambiente, né? Então, e por isso que eu falo em narrativa, muito em narrativa, porque na minha cabeça, mesmo de jornalista, eu, com meus 34 anos, eu ficava assim, não, mas, pô, meio ambiente, eu ando de bicicleta, eu reduzi isso, eu não uso canudo, não sei o quê. E o que o governo está fazendo? E não sei o quê, sabe? Tipo, não, vamos pensar essa narrativa, vamos trazer para a gente, sabe? Vamos abraçar isso. Antes que abracem apenas como uma narrativa, né? Vamos transformar de verdade que tá a Pachamama ou a Gaia, ou que estão gritando, né? Ajuda! Valeu, Eduarda, Luana. Ai, valeu, gente. Desculpa por me alongar. Imagina. Ai, ser prolixa. Ai, meu Deus, desculpa, Eduardo. Muita alegria, viu? Você aí, ó, essa turma boa. E você, porra, que legal, hein? Projeto bacana. Vou falar com a editora, meu, porque às vezes eles conseguem, assim, um valor. Eu vou falar com ela, né? Que, de repente, Na verdade, assim, você me conta mais ou menos do livro, como que você pensa nisso, né? Ou quantidade, ou o quê, e eu vejo também como que eu posso ajudar nisso, sabe? Legal, hein?
Não, é que vocês vão... É porque aí tem que ver. Eu tô falando assim, eu consigo, assim, da minha cota, eu fiz a família, os amigos comprar. Eu falei, não, se vira aí. Minha cota de livros, eu tô, pô, ou eu tô indo lá bater na porta de galera que eu amo, sabe? Ou dando, assim, Amigo que é amigo, amigo que é amigo compra, não pede. Só que para a biblioteca, para as alunas, né? Eu compro um e deixo lá, mas é só um que eu vou conseguir comprar para deixar lá. Os outros eu vou dar de presente para as pessoas. Aí, se tivesse apoio, a gente já fica essa possibilidade aqui gravado. Deixa a editora ficar sabendo. Ao vivo, gravado. Ao vivo! Não, mas eu posso ver, nem que eu mande da minha cota também para ajudar aí, porque eu acho que é isso. Está na hora da gente pegar a narrativa aí. A gente já vive isso, né? É bom a gente saber como que eles estão pensando, para a gente também, para a gente saber e operar e conseguir, né? Combater ou abraçar. Sim. Beleza, gente. Ó, para a gente não passar a noite toda aqui, para a gente conseguir botar um ponto final na nossa live aqui, são tantas ideias, né, que a gente poderia ficar conversando, mas está ótimo, acho assim, é um caminho inicial para próximas conversas, e que isso se reflita em mudanças de prática, né, mudanças em pesquisa, em extensão também. Eu não falo só em pesquisa, porque eu valorizo muito a extensão, né, acho que a atuação das instituições públicas por meio de projetos é fundamental, né? Tanto quanto a pesquisa. Tem uma coisa que é melhor que a outra. Mas obrigado, Eduarda, Luana. A gente vai... Corta a parte da editora, hein? Corta. Tá gravado, tá gravado. Esse é meu compromisso com vocês. Deixa. Legal. Tá bom, gente. Valeu. Tchau, Obrigadão. boa noite. Obrigada, viu, por esse encontro. Nós tínhamos separado algumas perguntas. Você respondeu várias delas já. Acho que tem uma energia, assim, você já conseguiu responder várias das nossas perguntas. A gente está com a aluna Samara aqui, eu falei para ela passar lá para uma pergunta lá na frente. Tá bom. Samara, faz a pergunta, fazendo um favor, e a gente ainda aproveita o Ailton mais um pouquinho. Tá bom. Olá a todos e todas, é uma honra poder estar participando aqui e prosseguindo, né? Pode falar da criação dos seus livros? Como é esse processo criativo, a importância da oralidade nessa criação? Lembrando que hoje temos uma espécie de bloqueio de muitas pessoas em escrever e não são valorizadas nos processos orais. Uma dominância de uma escrita que se diz estritamente racional. Legal, Samara. O meu processo, digamos assim, de produção desses escritos, desses textos que são depois publicados como livro, ele é muito orgânico, digamos assim. Ele é parecido com aquele trabalho da formiguinha que pega a terra, sobe a árvore e deixa lá em cima, num galho, para ver o que vira. As minhas conferências, que resultaram depois na publicação do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e acompanhadas depois por mais 2 títulos, Amanhã Não Está à Venda, e recentemente A Vida Não é Útil, é um processo de pensar animado por encontros onde eu tenho a oportunidade de falar, de compartilhar a fala com os outros. Então, são palestras. É aquela prática de contador de história. Nas nossas famílias, né, em cada povo nosso, tem um valor reconhecido daquelas pessoas, homens, mulheres, que são portadores de conhecimento que podem ser compartilhados através de narrativas, contando histórias. E
Esses nossos narradores, nossos contadores de história, eles são as pessoas valorizadas por um outro cânone, né, que não é o da escrita, mas que é o da oralidade. Eu sempre me admirei muito, quando mais jovem, de ver os adultos, homens e mulheres mais velhos, contando sobre a existência de outros mundos, sobre o sentido da vida, como surgiram os pássaros, como apareceram os insetos, como formou um rio, como forma a chuva. Então, esses saberes, todos eles me impressionavam muito, e eu passei a naturalizar outro ser humano como fonte de conhecimento. A narrativa, a fala, a oralidade. Quando eu me encontrei com o livro, com o documento escrito, eu já era adulto. Eu já estava adulto quando eu comecei a ver o livro como uma fonte de informação. Para mim, fonte de informação é uma outra pessoa que fala. É a oralidade. E foi muito, como diria, foi uma premiação, digamos assim, para o mundo da oralidade, o reconhecimento tardio dessa experiência de narrador que eu vinha fazendo há muito tempo. Tem um livro com o título de Encontros, que foi publicado há uns 10 anos atrás, a partir de falas públicas que eu fiz desde a década de 80, no período da campanha para as diretas já, campanha para direitos humanos, uma campanha pré-constituinte. Todos aqueles debates de 30 anos atrás viraram livro. Então, todos os livros que eu tenho publicado são falas, é oralidade. Eu não parei para escrever um artigo. Outro dia, recebendo uma dessas homenagens como escritor, né, o título de intelectual do ano, eu ouvi essa afirmação e alegria. A curiosidade era o seguinte: por que esse mundo chapado de letras decidiu homenagear alguém que não escreve, que é da oralidade? Essa é a admiração. A alegria é dizer, nossa, que bom, agora todo mundo que tem essa memória, que pertence a esse mundo da oralidade, a trazer seus saberes, seus conhecimentos para compartilhar com todo mundo, sem problema, sem se sentir obrigado a ter um domínio da língua portuguesa, a ter um domínio da gramática, a saber quando é que ele está escrevendo certo. Porque é muito curioso que esse mundo da ciência, ele define o que é certo, o que é escrever certo. E quem gosta de ler mesmo, quem gosta de literatura, que é o meu caso também, descobre, em algum momento, que não existe uma escrita certa. O Manuel de Barros, um grande poeta, Prado poeta, que, aliás, é do Mato Grosso, Manuel de Barros, ele disse que a obra dele inteira diz que ele buscava a experiência de ser pau, de ser pedra. Ora, quando ele diz isso, ele está dizendo que existe inteligência numa pedra, num pau. E ele não tinha essa pretensão de separar o que é conhecimento do homem, do ser humano, do que é o conhecimento
da natureza, da vida. Ele, na poesia do Manuel de Barros, ele sempre celebrou essa mistura da terra, de tudo que é vida, como uma metamorfose. E a oralidade, para mim, é o oceano dessas narrativas. A oralidade é um lugar privilegiado de conhecimento, assim como esse lugar que a gente chama de ciência.